Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela verdade, pelos princípios do reino de Deus. Sempre digo, há um rei, há um reino, há um povo, há um governo, há regras, há leis, estatutos, mandamentos. E isso tudo se torna em princípios do reino de Deus. Não somos religiosos, muito menos abominamos as questões religiosas, discussões religiosas, mas nós somos um povo de princípio. Princípios não muda, é de geração a geração. As culturas podem mudar, mas os princípios jamais mudarão. Por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o cumprimento de toda a lei, nele se cumpre toda a lei, ele é o modelo, o exemplo. Por isso que Deus, no Monte da Transfiguração, bradou lá de cima e disse: este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Ouvi a ele, segui a ele. Porque quando seguimos o Jesus Cristo, o exemplo, o modelo, ele é o verbo, ele é a ação de Deus sobre essa terra, a plenitude de Deus numa vida humana. Quando seguimos eles, certamente seguiremos todos os princípios do reino de Deus, porque ele deixou claro nas atitudes que ele teve, como ele se comportou, como é que ele se posicionou, como é que ele tratou as questões da vida, naquilo que ele pôs foco, naquilo que ele não pôs foco. Então ele verdadeiramente é o modelo e o exemplo de tudo. E quando Deus fala aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, nada mudou pela época da graça. Hoje nós estamos em Cristo Jesus, mas o direito de escolha, o livre-arbítrio, ele é respeitado. Você tem a bênção e você tem a maldição. Não que Deus vai enviar a maldição sobre sua vida, mas quando você se aparta da bênção de Deus, quando você começa a romper princípios do reino de Deus, automaticamente você começa a colher o que é o contrário. Se você não planta e se você não caminha nesse caminho de bênção, você não lança uma boa semente, com certeza você colherá uma má semente, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Esse é um princípio do reino de Deus. Então Deus é que ele tratava Israel, a nação de Israel, como um filho amado, e ele colocava diante de Israel: olha, aqui está a bênção, se você for por esse caminho, você vai ser abençoado, você será bendito, o seu campo será abençoado, seus filhos serão abençoados, o fruto da sua mão será abençoado, a obra do seu trabalho será abençoado, você será abençoado na sua entrada, na sua saída, será abençoado o seu ventre, vocês serão uma bênção. E Deus declarou todas as bênçãos sobre o Monte Gerizim. Porém, se você se desviar, se você não ouvir os meus conselhos como pai, se você não caminhar nos meus princípios, se você não caminhar naquilo que é bom, naquilo que é vida, naquilo que é reino, naquilo que é princípio, naquilo que trata o ser humano com dignidade, se você não caminhar nesse caminho, você terá as maldições, porque as bênçãos estão liberadas, mas a maldição também está liberada, porque é um direito de escolha, você escolhe para onde vai andar. E em Cristo, nada pela força do braço. Jesus disse, não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. Então, a bênção e a maldição que foi declarada sobre Deuteronômio ainda existe no mundo espiritual. E você em Cristo, você caminha sobre as bênçãos. Ou você caminha sobre as maldições, você tem o direito de escolha. Não é que Deus é mau, não é que Deus vai pesar. Deus aqui no Antigo Testamento tratava o povo, tratava a nação de Israel como um filho amado. Ele ia cortando, lapidando, ele ia direcionando o caminho, ele ia corrigindo como um pai corrige um filho. Ele foi cuidando e foi declarando o caminho. Assim como Cristo fez, Jesus ele mostrou o caminho. Ele não obrigou você a seguir o caminho, mas ele sinaliza o caminho. Ele é a entrada do reino de Deus, ele é a porta do reino de Deus. E ele sinaliza o caminho. Eis que estou à porta e bato, fazendo barulho, sinalizando a entrada do reino de Deus. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem o direito de escolha de querer desfrutar das bênçãos do reino de Deus ou desfrutar das maldições, por desobediência, por rebeldia, por sementes más, a qual são lançadas na terra diariamente. Tudo é uma questão de semeadura. Você colhe o que você planta.
Então, se você escolhe alinhar sua vida nos princípios do reino de Deus, olhando para Jesus como modelo e como exemplo, automaticamente o seu caminho é para o Monte Gerizim e você começa a receber dessas bênçãos declaradas, porque é direito de escolha. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos nação santa, povo eleito, adquirido, nós somos descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Cristo, essa aliança ela foi comprada e renovada pelo sangue do Senhor. Então nós estamos debaixo de aliança, nós estamos debaixo da promessa. Mas ei, o que você vai fazer com isso? Você vai escolher os princípios do reino de Deus ou vai se desviar para os princípios desse mundo caído? Quando fala de outros deuses, fala daquilo que já está no maligno, de outros princípios, de outra cultura. Então, meu amado, você tem o direito de escolha. Escolha o caminho, escolha a verdade, escolha a vida e passa a desfrutar de tudo aquilo que foi liberado sobre sua vida, de todas as bênçãos liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, todas as bênçãos profetizadas sobre o Monte Gerizim. Vai lá e leia quais são essas bênçãos, você vai ver que maravilha que são elas. É direito seu, é herança sua, conquistado por sangue, comprado por sangue, por propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor, mas você tem o direito de escolha de se tornar tudo isso ou de se tornar tudo ao contrário que Deus já escreveu para a sua vida. Quando Davi disse no Salmo 139, eis que todos os meus dias já foram escritos no livro do Senhor, antes mesmo de nenhum deles haver existido. Então você escolhe viver a história que Deus tem para você, alinhando o seu caminho com o caminho a qual é Cristo, ou você vai viver a história que você quer escrever, através das suas sementes, através de outros princípios que não sejam do reino de Deus. Então faça a escolha certa, que essa semana seja uma semana de reflexão, seja uma semana de alinhamento de caminho, alinhamento de conduta, alinhamento e que você possa se sujeitar aos princípios do reino de Deus para que tudo lhe vai bem. Lembra aqui que Deus disse para Josué, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, antes faça tudo que eu te ordeno, para que tudo te vá bem. Então, meu amado, para que tudo te vá bem, você aceita o caminho e alinha sobre a sua vida sobre esse caminho e se tu uma bênção. Graça e paz, pessoal. Peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no YouTube, acione as notificações, se inscreva no Conectados no Alto, no Instagram, também no Facebook. Compartilha, porque essa é a forma de levar o reino de Deus, de fazer o ID, de anunciar, de lançar a boa semente na terra fértil do seu coração, para que você cresça e dê fruto. Amém? Graça e paz, uma semana de excelência.